Irmãos, Deus trouxe a sua palavra no meu coração agora há pouco, após a oração. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 14 do mês de julho de 2024. Deus pôs no meu coração a sua palavra aqui, no livro do apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Está alguém contente? Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Até aqui. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui está a palavra escrita pelo apóstolo Tiago, inspirada pelo Espírito de Deus, confortando, consolando, admoestando nós, desde a época que o Senhor Jesus esteve na terra, desde a época que os apóstolos estiveram na terra. A palavra de Deus vem nos consolando há mais de séculos, há mais de 2000 anos atrás. Vem consolando gerações por gerações. Os servos que foram feitos pelo Senhor foram salvos, redimidos. Estamos na nossa geração aqui, a palavra de Deus permanece. Como diz o apóstolo Tiago, diz o apóstolo Pedro, seca-se a erva e cai a sua flor, e a palavra do Senhor permanece. Essa palavra, meus irmãos, que entre nós foi evangelizada e está sendo aqui pregada. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele faz uma comparação aqui, meus irmãos, com o lavrador. O lavrador, ele espera o precioso fruto da terra. Ele plantou, trabalhou na terra, passou com as máquinas ali, hoje, no tempo de hoje, o arado, né? Máquinas que vão cortando a terra, sacudindo a terra, mexendo na terra. Abre as covas e vai lançando a semente. E é enterrada a semente ali. É regada a terra. O que pode ser feito ali com esse sistema de regamento, né?
encanamentos ou com máquinas que fazem que regam a terra, mas não é suficiente. O lavrador espera que Deus mande a chuva dos céus, porque é a chuva, meus irmãos, que faz crescer. Em casa tem alguns pés de couve ali e açafrão, eu percebo que só cresce realmente quando chove muito. Mesmo que você regue ali, vai regando, regando, não é suficiente. Porque a chuva, ela tem aquilo que precisa para fazer crescer ali a lavoura, para florescer. Então é o poder de Deus, a chuva que Deus manda, a chuva seródia, a chuva temporã. Então ele enterra ali a semente e não vê mais nada. Quem que vai ver a semente ali crescer lá dentro da terra? Não. É como está escrito em Eclesiastes, que como os ossos daquela que está grávida são formados no seu ventre, ou seja, o embrião, o feto, a criança que vai crescendo ali no seu tempo, são formados os seus ossos, a sua estrutura. E a pessoa não vê. Mesmo que tenha ultrassom, não dá para ver nos mínimos detalhes ali por dentro. Vê uma foto, né, superficial. Mas não dá para ver profundamente. Hoje, com a tecnologia, hoje se pode ver um pouco no ultrassom, né? Mas naquela época não tinha isso. Então as obras de Deus, elas são feitas no oculto. E o lavrador aguardava a chuva. Assim como nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Temos que estar preparado, longe da bebedice, da glutonaria, para que nós sejamos achados dignos de encontrarmos com o nosso Senhor e apresentarmos o nosso talento para Deus. Aqui, Senhor, está o teu talento granjeado, multiplicado. Então, como o lavrador espera a chuva para que dê o crescimento do seu fruto, nós temos que ter a paciência de estar servindo a Deus todos os dias, esperando a sua volta. Sabendo nós, meus irmãos, que o Senhor voltará. Ele fez a promessa. Cristo voltará. Então tenha paciência naquilo que você está passando. Talvez você esteja passando por uma prova prolongada, e a prova prolongada ela enfraquece o crente, o cristão. Ela enfraquece. Mas o apóstolo Paulo também passou por tribulações, por lutas, mas ele renovava a sua esperança no Senhor Jesus, que renova nossas forças como a águia e que renova a nossa esperança. Tenha paciência, meu irmão e minha irmã, que esta prova vai cessar. Virão outras provas, que é para nossa preparação, que nós não somos deste mundo, então estamos sendo trabalhados por Deus, santificados a cada dia. Sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações. Fortaleça, meu irmão e minha irmã, o teu coração. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, meus irmãos. Por que o coração? Porque o coração, ele é responsável pelos sentimentos. Não o coração órgão, mas o centro das emoções está no nosso coração, no nosso sentimento, na alma. E quando fortalecemos o nosso coração, o nosso sentimento, quando temos uma estrutura, estamos mais fortes para poder vencer as lutas, as adversidades, as obras da carne, as perseguições. Sobre tudo que se deve guardar, está escrito na palavra de Deus, guarda o teu coração, porque dele depende as saídas da vida. Então aqui entra os sentimentos. O Senhor Jesus disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa, da sua própria família. Talvez você esteja enfrentando uma luta na tua casa, uma perseguição de alguém, alguém que não gosta de você, alguém que te rejeita, alguém que contende com você todos os dias. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Fortaleça o teu coração no Senhor, porque já a vinda do Senhor está próxima. E aqui ele fala, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros.
O inimigo vai trabalhar nos sentimentos. Aquele que domina o seu espírito, está escrito em Eclesiastes, é maior do que aquele que toma uma cidade. Talvez o adversário, o diabo, está usando alguém para te afrontar, para tirar a tua paz. Ore por esta pessoa que te persegue. Ore por esta pessoa que te persegue. Falar mal não vai resolver nada. A maledicência está escrita aqui, meus irmãos. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Então a maledicência, ela traz condenação. Diz a palavra de Deus que os maldizentes, Salmo 15, aquele que difama o seu próximo às escondidas, esse não herdará o reino de Deus. Não é só o pecado do adultério que leva para o inferno, não. É o pecado da maledicência, é o pecado da avareza, é o pecado da idolatria, é o pecado da fornicação, é o pecado do homossexualismo. São várias classes que levam para o inferno, meus irmãos. E a maledicência é um pecado também que leva à perdição eterna. Em 1 Coríntios 10 diz a palavra de Deus que num só dia morreram 23.000, porque estavam nas suas tendas e ali eles murmuravam contra Deus, se queixavam, queriam as carnes do Egito, queriam os alhos, as cebolas, os pepinos, mas não queriam mais o maná. E certa vez eles pediram tanto a Deus e Deus mandou carne, codornizes dos céus. E eles comeram tanta carne que saíram pelos seus narizes e morreram. Morreram num só dia 23.000, porque murmuravam contra Deus. O pecado da murmuração leva à condenação. O pecado da maledicência leva à condenação. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não caiais, para que não sejais condenados. Por isso ele diz no versículo 8, aqui de Tiago capítulo 5, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Fortaleça o teu coração na palavra de Deus. Fortaleça o teu coração na oração, para que você possa vencer. Para que você possa vencer as astutas ciladas do diabo, meus irmãos. O inimigo, ele joga um contra o outro, ele cria um mundo que não existe. Ele cria uma coisa que não existe, que não é real. Através da tecnologia, quantas contendas que têm surgido através de redes sociais, quantas contendas, maledicências, brigas, reclamações, murmurações, pelejas, dissensões, são tudo obras da carne. Por isso que a palavra de Deus nos ensina aqui a fortalecer os nossos corações. Fortaleça o teu coração no Senhor. O salmista diz, Senhor, coloca uma guarda à porta dos meus lábios. Quando o ímpio estiver diante de mim, enfriarei a minha boca. Enfriarei a minha boca, para não pecar com os meus lábios. Davi no Salmo 51, ora a Deus, Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna a dar, Senhor, a alegria da salvação, e sustenta-me com o teu Espírito Santo, com o Espírito voluntário. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Fortaleça o teu coração no Senhor, porque em Hebreus está escrito que a amargura no coração, ela brota e contamina todos que está à tua volta. A amargura, meus irmãos, ela vai brotando. Uma pessoa amargurada contamina a outra, e assim um contamina o outro e começa a reclamar, falar mal, murmurar, se queixar. E isso que acontece afasta o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4. Não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a gritaria, toda a amargura, ira, amargura, angústia. Essas coisas entristecem o Espírito de Deus e ele se afasta. Por isso que a palavra de Deus ensina
a fortalecer os nossos corações no Senhor. Fortaleça hoje o teu coração, meu irmão e minha irmã em Cristo no Senhor. Se alimente da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Leia as Escrituras. Leia as cartas do apóstolo Paulo. Leia os livros, Tiago, a epístola de Pedro. Se encha da palavra de Deus todos os dias. Leia salmos, leia os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Leia, meu irmão, a palavra de Deus. Leia, minha irmã. Se enche da palavra de Deus. Enche a tua botija de azeite. A palavra de Deus é o azeite. A palavra de Deus é o pão que nos sustenta. Se encha da palavra. Enche a tua botija. Enche a tua botija, meu irmão e minha irmã. E aqui está escrito aqui, meus irmãos. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição a paciência, de aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Os profetas sofreram, meus irmãos. João Batista perdeu a cabeça, foi decapitado. Isaías, segundo os historiadores, foi cerrado dentro de um tronco de árvore ao meio. Jó sofreu, meus irmãos. É que ele fala que eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Nós vemos, meus irmãos, o que Jó passou na terra. Ele podia pecar com a sua boca, ele podia murmurar, ele poderia maldizer, né? Perdeu 10 filhos, perdeu a sua saúde, estava cheio de tumores no seu corpo, perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus status de juiz. A sua esposa ainda estava com ele e ela disse a Jó: ainda você mantém a sua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 1 de Jó, que com tudo isso, capítulo 1 e 2, Jó não pecou com seus lábios e nem atribuiu a Deus, nem culpou Deus por falta alguma pelo que lhe tinha acontecido na sua vida. Jó não murmurou, Jó não se queixou, Jó não falou mal, mas ele aguentou a sua prova, seu sofrimento. Tem uma palavra lá em Isaías que diz que em lhes apertando, que fala ali sobre a avestruz que coloca um ovo ali na terra e não se preocupa quem vai pisar em cima do ovo. E a palavra de Deus também diz que em lhes apertando sai-lhe uma víbora. Ou seja, quando a pessoa ela é espremida, ela é provada, ela é apertada, aí vai sair o que fala a boca é o que o coração está cheio. Então vai sair alguma coisa ali, ou bom ou ruim. O sofrimento ele vem para nos provar. É através do sofrimento que vamos ser pessoas melhores ou piores. Através do sofrimento. E aqui ele começa a falar do lavrador, né? Começa a falar da paciência, do lavrador, do fortalecimento do coração, para não se queixar uns dos outros, e fala do sofrimento dos profetas e dos servos de Deus, ele cita Jó. E Jó sofreu, não se sabe o tempo que ele sofreu. Mas no capítulo 38, se eu não me engano, 37, 38, Deus começa a falar com Jó. E no capítulo 42, Deus vira o cativeiro de Jó. E Deus falou com Jó, meus irmãos, no redemoinho. Onde você estava, Jó? Quando eu firmei os alicerces da terra. E começou a falar do Leviatã, do hipopótamo, dos animais que ele criou. Começou a mostrar o seu poder. E no capítulo 42, Deus virou o cativeiro de Jó, por causa da sua paciência. O povo de Israel também foi provado na paciência, meus irmãos. Só que eles não aguentaram, murmuraram. E os que tinham 40 anos, 20 anos para cima, para cima, os que tinham 40 anos para cima, 20 anos para cima, eles não entraram na terra de Canaã.
Só entraram os que tinham 20 anos para baixo. As pessoas ali de 40 anos para cima, de mais idade, não entraram. Morreram no deserto por causa da língua, por causa da murmuração, por causa da maledicência. Então, meus irmãos, tenhamos paciência. Sede vós pacientes quando passardes por tribulações, por provações. A paciência. Deus está falando hoje conosco para termos paciência. Está passando por luta, perseguição, afrontas. O salmista também disse: afrontas que me quebraram o meu coração. Enquanto eles falam mal de mim, eu oro. Enquanto estão falando de mim, eu estou orando. Enquanto estão falando de mim, eu estou produzindo. Estou buscando a Deus. O povo não teve paciência, meus irmãos, quando Moisés estava ali no Monte Sinai. Eles cansaram de esperar, sabe o que eles fizeram? Criaram o seu Deus. Fizeram um bezerro de ouro ali com o que eles tinham, com as suas joias. Ou seja, eles fizeram um Deus com o que eles tinham, com a sua riqueza pessoal ali. Os seus pendentes, seus brincos, suas joias. Derreteram e Arão ali ajudou eles a fazer um bezerro de ouro. E festejavam. Não tiveram paciência de esperar. E Deus prova a nossa paciência, como Ele prova ali o lavrador. Colocou a semente na terra e não pode fazer mais nada. Faz só o básico, o mínimo, mas espera a chuva. Deus quer nós dependentes dEle a cada dia, esperando na sua misericórdia, como Adão e Eva esperava a Deus que os visitava às tardes. Como Enéas, que estava ali, Cornélio, se não me engano, estava ali, e as suas esmolas chegaram até Deus. Cornélio era um homem que tinha caridade no coração, em Atos 10, se não me engano. E as esmolas dele chegaram a Deus, as suas obras. Na paciência, Abraão esperou o tempo de Deus. Isaac esperou o tempo de Deus, orou com instância para que Deus lhe desse um filho com a sua esposa. A perseverança, meus irmãos, obra a paciência. Paciência obra a perseverança. E quando a pessoa está amargurada, seu coração fraco, ela fica amargurada e começa a se queixar. Em Hebreus capítulo 12 fala que a amargura, ela brotando, ela contamina quem está à volta. Contamina uns aos outros. Será que a amargura está contaminando teu coração? A amargura está brotando na tua vida? Que o Senhor venha cortar este broto. Que o Senhor venha libertar a tua alma desta amargura, desta angústia. Ó Deus, cria nesta pessoa um coração puro e renova, Senhor, um espírito reto, ó Deus querido. Torna a dar, Senhor, meu Deus, a alegria da salvação na vida desta pessoa. Então ele fala aqui, meus irmãos, no versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Ele fala aqui sobre as nossas palavras, que tem que ser sim quando é sim e não quando é não. O juramento era do Antigo Testamento e o juramento leva à condenação. E aqui ele fala, está alguém entre vós doente, aflito? Ore. Você está aflita, minha irmã? Ore. Dobre os teus joelhos e ore. Você vai levantar depois da oração com a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Você vai levantar com seu coração purificado, porque através da oração nós somos purificados. Nós somos visitados pela presença de Deus. Somos libertos. A oração é um contato com Deus. Nós entramos na oração, meus irmãos. É uma atmosfera. É uma ligação com Deus. É algo espiritual. A oração liberta.
A unção quebra o jugo, despedaça o jugo. A oração transforma nossas vidas. A oração muda a história. Ele fala de Elias, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mesmo sofrimento, mesmas falhas, mesmas fraquezas. E Elias orou. Deus ouvia a oração de um homem pecador como nós somos. Elias era também. E Deus ouviu a oração de Elias. E Deus reteve a chuva. E Elias orou novamente com instância, insistiu na oração, e Deus mandou chuva novamente. Olha o que Deus pode fazer, meus irmãos, através da oração. Deus pode transformar a tua vida. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, ele ora a Deus pedindo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, eu não quero ser mais esta pessoa rancorosa, amargurada, briguento, rixoso, que fica reclamando, falando mal dos outros. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, Senhor, um coração igual ao teu. Um coração que tenha paciência, como Jó teve paciência, me suportou na doença, na enfermidade, nas perdas. Ó Deus, cria este coração na minha vida. Ore a Deus, meu irmão, minha irmã. Peça a Deus que Ele te dê um novo coração, que Ele transforme a tua vida, que Ele mude a tua história. É como o lavrador que lançou a semente, ele espera que Deus manda a chuva. É esta chuva que muda a nossa vida, é a chuva temporã, a chuva seródia. É a transformação que vem da parte de Deus, através da oração, através da paciência. É através da paciência. A paciência é uma virtude. E aqui ele fala que está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Agradeça a Deus depois que Deus te libertar através do louvor. Está alguém entre vós doente. Há casos que tem que chamar os presbíteros da igreja para ungir. E aqui fala que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, porque há doenças que são cometidas por pecados também. Tem pecados que traz doenças. Por exemplo, o pecado da Santa Ceia, quando a pessoa toma a Santa Ceia em pecado, ali fala que muitos estão fracos e doentes, e muitos que já dormem. Por quê? Porque não tiveram distinção, não distinguiram, não examinaram a sua vida, não transformaram a sua vida pela oração, pela palavra, não foram lapidados e tomaram a Santa Ceia em pecado. E ali estavam doentes. 1 Coríntios 11. Fracos, e muitos já morreram. Então fala que a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, se-lhes-ão perdoados. Então há doenças que são cometidas por pecados, como lá em Juízes capítulo 7. O povo sofreu ali nas mãos dos midianitas por 7 anos. Juízes 6, se não me engano. Sofreram ali nas mãos dos midianitas, que roubavam tudo que eles tinham. Plantavam, eles destruíam tudo. Iam como gafanhotos. Se dermos lugar para o diabo, meus irmãos, ele entra e destrói tudo. Então há doenças que são causadas por pecados. Está lá em Deuteronômio capítulo 28, a maldição da lei. E há doenças que são causadas por negligência nossa, pela alimentação ruim. E há doenças que Deus permite para nos lapidar, para nos purificar. Então diz que o Senhor o levantará. E aqui ele fala, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, que a oração da fé feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui diz a palavra de Deus, meus irmãos, confessai as vossas culpas uns aos outros. Se você ofendeu alguém, confesse a esta pessoa. Lembra do verdugo? Jesus fala da parábola do verdugo, que aquele homem foi perdoado, mas ele não perdoou o seu conservo e o lançou na prisão. E ali os verdugos atormentavam ele. Então, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, nós seremos atormentados pelos verdugos, que são os espíritos opressores, espíritos malignos,
que oprime aquele que não perdoa. Confessai as vossas culpas uns aos outros é uma terapia. Se alguém tem alguma falta com você, alguém cometeu algum erro, algum pecado, alguém te oprimiu, fez algum mal, antes de você ir para o juiz, para a justiça, reconcilia-te com ele. Reconcilia com essa pessoa. Fala abertamente o que foi que aconteceu. O que você fez de mal para mim? Explica para a pessoa, expõe aquilo entre você e essa pessoa. Confesse a sua culpa, se você errou, se você prejudicou alguém, se você enganou, trapaceou, usurpou alguma coisa. Chega nessa pessoa e se arrependa, faça igual o Zaqueu. Não é só de boca não, meu irmão, minha irmã. O arrependimento verdadeiro, ele não é de boca só. Zaqueu disse, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então o perdão, ele está ligado, o arrependimento ele está ligado a devoluções. Se você roubou alguma coisa de alguém, devolva. Se você prejudicou alguém, converse com a pessoa e entra num acordo antes que ela te leve para o juiz. E diz que não sairá de lá até que pague seu último ceitil. Como o Senhor nos perdoou, nós temos que perdoar aqueles também que nos ofenderam, que nos ofendem. Meus irmãos, essa é a palavra que Deus pôs no meu coração hoje, neste domingo, dia 14 de julho. Esta palavra que Deus pôs no meu coração sobre ter paciência, não falar mal dos outros, perdoar, orar, pedir para Deus dar um coração novo. Esta é a palavra que o Senhor pôs no meu coração, meus irmãos. Deus tem preparado ali um canal de pregação no YouTube. Se os irmãos sentirem de ouvir as palavras que Deus tem me dado ali, acesse o nosso canal, meus irmãos. Servo de Deus, Cláudio Martins, ali no YouTube. A Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória. Foi Deus que preparou esse canal de pregação. Em 2013, depois de meus irmãos, de muita aflição que eu passei na minha vida, foram 10 anos de depressão, síndrome do pânico, tomando antidepressivos. A minha vida foi lamentação de Jeremias, capítulo 3, que Deus me cercou de um alto muro e eu não podia passar. Agravou os meus grilhões, fartou-me ali de coisas ruins, de angústias, de sofrimento na alma. Mas ali Deus estava me preparando, me lapidando para uma obra. Tudo passa, meus irmãos. Passou na minha vida. Eu lembro quando eu estava no hospital, sofrendo ali, passando por acompanhamento médico, naquele hospital, já há alguns anos, tomando medicamento imunossupressor para doença autoimune. E eu falei para Deus, Senhor, meu Deus, me tira desse lugar, que eu não aguento mais vir aqui, Senhor. Eu orei no pensamento, meus irmãos, e Deus me tirou de lá. Desde 2019, 2018, antes da pandemia, nunca mais eu voltei lá. Deus tem feito obras na minha vida, meus irmãos. Me libertou de antidepressivo. Deus me libertou do síndrome do pânico, da depressão. Deus me libertou da Covid que eu peguei, foi quase um mês de sofrimento. Deus me mostrou no sonho que eu ia pegar a Covid. Ele me deu 2 sonhos, foi rápido. O primeiro sonho eu escarrava, e era uma secreção amarela. O segundo sonho, a mesma coisa, era a secreção verde. Passou 3 dias, fui infectado com a Covid. Numa segunda-feira eu fui lá, fiz o teste, deu positivo. Até o 15º dia, normal. Depois virou. 15º dia em diante, a coisa foi agravando. Fui ficando ofegante, com dor no peito, secreção com sangue. Mas Deus em tudo me ajudou, meus irmãos. Eu sou grato a Deus. Porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, como Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor está conosco, meus irmãos. Ele conhece você no teu secreto. Ele conhece você onde você está, a tua sinceridade. E Deus, meus irmãos, foi comigo e me libertou da Covid. Depois eu peguei mais 6 ou 7 vezes a Covid, mais fraca, e estou aqui. Não tomei injeção, nem pretendo tomar. Então Deus foi comigo, meus irmãos, em tudo.
Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Tem me sustentado, tem guardado minha esposa, meus filhos. Deus é bom, como diz o apóstolo Tiago, é misericordioso e piedoso. Deus é misericordioso, meus irmãos. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Agradeça a Deus pela tua vida todos os dias. Agradeça a Deus, meus irmãos. Seja grato com Deus. Sejamos gratos com Deus. Temos que ter gratidão ao nosso Deus todo dia da nossa vida, porque é Ele que nos mantém de pé. Por isso que eu prego a palavra de Deus, porque Deus me lapidou e me colocou na vida este chamado de ser um pregador do Evangelho. A Deus toda a honra, toda a glória. Fique firme, meu irmão e minha irmã. Confia no Senhor. Leia as Escrituras. O Espírito de Deus fala pela palavra de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fique firme nas promessas de Deus. Salmo 119 fala ali. Aguardou na promessa de Deus, e Deus foi a sua consolação e cumpriu. E chegou no tempo certo, Deus concedeu aquilo que a pessoa estava buscando. Confia no Senhor, tudo passa. Tudo passa, meus irmãos. Se hoje você está sofrendo, saiba que em Deus tudo passa. Deus vai te dar uma saída como Deus deu para Jó. E virou o cativeiro de Jó. Deus deu 10 filhos para Jó. Eram mais formosos do que os primeiros. Deus deu tudo em dobro para Jó. Tocou no coração das pessoas, eles foram trazendo presentes para Jó, gado, ouro, riquezas. E com a mesma esposa, Jó foi fiel a Deus. Jó simboliza Cristo, representa Cristo, que foi fiel à sua esposa. Ainda mantém esta tua sinceridade, Jó. Amaldiçoa este teu Deus e morra. A igreja hoje ainda peca, meus irmãos. Não suporta a provação, mas o Senhor é fiel à sua igreja, como está escrito na carta de Paulo aos Efésios. Como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O Senhor Jesus se entregou pela tua igreja. E às vezes a igreja está irritada, às vezes a igreja está nervosa, às vezes a igreja está murmurando, está reclamando, está se queixando. Mas o Senhor está cuidando da sua igreja, está cuidando da tua vida. Ele conta os teus fios de cabelo. Não cai um pardal do céu se não for o consentimento de Deus. Cristo está cuidando da sua igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Se um membro fica fraco, todo o corpo sofre. Se um membro está fora do corpo, ele se enfraquece e morre. Mas o Senhor cuida da sua igreja. O Senhor Jesus cuida da sua igreja. Ele está cuidando de ti. Ele manda a chuva seródia. Ele manda a chuva, ele transforma e está cuidando de você, meu irmão e minha irmã. Ele está te dando um novo coração, um coração puro, um coração alegre. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É Ele que dá um coração novo, que renova as nossas forças, renova as nossas esperanças, para continuarmos firmes, glorificando o nosso Deus. Fique com essa palavra, meu irmão, o teu coração. Esse dia vai ser diferente na tua vida, porque o Senhor Jesus é o esposo, nós somos a igreja, a noiva do Senhor Jesus, do Cordeiro. Ele cuida de nós, Ele está cuidando da tua vida. Ó Deus, graças te damos, Pai, pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece. Fortaleça, meu Deus, esta pessoa que estava fraca, Pai, ou que ainda está fraca. Fortaleça, Senhor, pela tua palavra que foi pregada, Deus. Que pelo teu Espírito Santo, Senhor, possa convencer esta pessoa, Deus querido, do pecado, da justiça e do juízo. Converta esta alma a Cristo, Senhor. Ao Senhor Jesus Cristo, ó Deus da glória. Derrama do bálsamo, Senhor, sobre esta ferida, como caco de telha que o Senhor não dispensou da vida de Jó, mas lhe deu um caco de telha para ele se coçar com seus tumores, mas no fim o Senhor virou o cativeiro de Jó, Pai. Toma nas tuas mãos cada ouvinte, Senhor. Abençoa, Senhor. Santifica estas vidas, ó Deus. Cria um coração puro, um coração que não tenha murmuração, nem ira, nem amargura, Senhor, porque a amargura brota e contamina os que estão à volta. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Santifica.
Receba, meu Deus, esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para sempre. Amém.